Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. Obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero convidar você a abrir bem os seus ouvidos espirituais. Quero convidar você a se concentrar naquilo que Jesus vai falar com você por meio dessa palavra. É uma palavra para trazer consolo, conforto, ânimo e esperança para o seu coração. Especialmente para você que se sente perdida, para você que se sente desorientado, para você que sente o desejo de ter uma direção. Deus traz essa mensagem para você agora. Mas antes eu preciso muito te pedir esse grande favor. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Por favor, dê o seu like agora para você não esquecer. Aperta o joinha aí e compartilhe o link dessa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Deixa um comentário no final aqui, tá bom? Hoje é domingo, dia 6 de setembro de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. É um versículo que fala sobre o sentimento de Jesus em relação às pessoas que andam desnorteadas, perdidas, famintas, encabuladas, entristecidas, abandonadas, esquecidas. É um versículo que vem expressar o amor de Deus na pessoa de Jesus pelos seus filhos e filhas que estavam completamente perdidos. Como o próprio texto diz, quando Jesus olha para aquelas pessoas, ele sente uma profunda compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Nos tempos de hoje, na modernidade, especialmente para nós que moramos em cidades civilizadas, onde a gente quase não vê animais pelas ruas, a gente não tem muita noção do valor, da importância de um pastor. Mas aqui, na época em que foi escrito esse texto, na época em que a cena aconteceu, para eles era algo tão vivo, tão importante, tão comum, que eles entenderam perfeitamente a profundidade daquilo que Jesus estava fazendo e falando. Porque nessa época, havia muitos e muitos pastores de rebanhos, mas havia situações em que ovelhas ficavam sem pastor. Vou citar uma das situações aqui. Por exemplo, quando o pastor falecia e não tinha um herdeiro, não tinha alguém que tocasse em frente os seus negócios, as ovelhas que ele cuidava ficavam sem ninguém. Uma situação de um acidente, alguma coisa que ocorresse com aquele que era o pastor, as ovelhas ficavam completamente sozinhas. E sabe qual é o problema de uma ovelha sozinha? A ovelha, eu não sei se você sabe, mas é um animal que tem uma profunda dificuldade de se virar sozinho. Sabe por quê? Primeiro porque é frágil. Não é um animal feroz que luta pelas suas coisas, que corre atrás da sua caça, não. É um animal que é muito dócil. É um animal amedrontado. Sabe quando Davi, no Salmo 23, fala que o pastor, o nosso Senhor, aquele que nos pastoreia, ele me conduz a águas tranquilas? É porque a ovelha é um animal tão dócil e ao mesmo tempo tão amedrontado que as águas agitadas eram capazes de colocar medo na ovelha, que às vezes ficava com sede, de medo de se aproximar de uma água turbulenta, de uma água agitada. Então, o pastor, sabendo disso, ele conduzia a ovelha àqueles ribeirões, aquelas pequenas lagoas, onde a água estava paradinha, onde a água estava tranquila, para que ela não se assustasse. Aliás, muitas vezes a ovelha era capaz de assustar com o seu próprio reflexo na água. A ovelha também é incapaz de discernir
o pasto que é comestível e que não faz mal. Muitas ovelhas sem pastor acabavam se alimentando de ervas daninhas, venenosas e que colocavam em risco a sua saúde. Muitas ovelhas, se o pastor não dosasse a quantidade que ela deveria comer da grama, do feno, ela comia demais. Ao comer demais, se tornava obesa. Se tornando obesa, às vezes ela caía e não conseguia se levantar sozinha. Às vezes, se ela não tivesse pastor, ela corria o risco de ser sufocada com os próprios órgãos e acabar morrendo se tivesse caído. Está vendo a importância de um pastor na vida de uma ovelha? Muitas ovelhas não sabem direito com o que se alimentar. É preciso que o pastor esteja conduzindo. É preciso que o pastor esteja selecionando o alimento adequado, aquele que não é venenoso. O pastor conduz a sua ovelha, levando ela pelos caminhos onde há águas tranquilas, porque senão ela pode acabar se assustando. E se ela se assusta, às vezes ela foge, ela corre e se perde, e não sabe como retornar ao rebanho, e muito menos ao aprisco, o lugar onde ela precisa repousar. E quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus usa essa expressão, que elas estavam como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque os religiosos da época, aqueles que eram os homens conhecedores da lei de Deus, eles não estavam pastoreando essas pessoas, pelo contrário, eles estavam simplesmente impondo leis, regras, doutrinas, tradições, coisas que sufocavam as pessoas e que faziam com que as pessoas jamais conseguissem se enquadrar na condição que precisavam para então serem abençoadas. Por isso que quando Jesus vem, ele arrasta multidões, porque Jesus vem falar de um Deus que não repele as pessoas, que não fica exigindo das pessoas algo que está fora da sua condição, da sua capacidade. Mas Jesus vem falar de um Deus que abraça, que acolhe, que se assenta à mesa do pecador e oferece uma alternativa de vida, um caminho de arrependimento. E então, esse pecador, essa pecadora, podia ter o seu perdão e ter a reconciliação com esse Deus e então receber a bênção de Deus. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, ele fica profundamente compadecido delas. E eu imagino Jesus olhando para mim e para você hoje, sabendo exatamente os lugares por onde nós temos passado, por onde nós temos andado. E sabe o que Jesus tem? Compaixão. Jesus não vem para acusar, para te amedrontar, para colocar você numa condição em que você não sabe para onde ir, mas ele vem para abrir os braços e oferecer uma oportunidade de arrependimento, de conserto, e onde você vai poder receber o perdão, a correção e o ânimo de Deus para viver. Jesus vem para nos oferecer suporte, amparo, socorro. Esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus da graça, esse é o Jesus que foi enviado por Deus para dar a sua vida por nós. Esse é o Jesus que eu conheci e eu quero que você conheça, que você possa agora receber de Deus aquilo que você precisa para então ter direção na sua vida, para então ter o norte, para então você tomar as decisões necessárias, para que você consiga conquistar a sua vitória, para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você consiga estar perto de Deus. E não há lugar melhor para se estar do que estar perto desse Deus de amor. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, de perdão, eu quero pedir que agora, nesse momento, o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, abraçar cada uma das pessoas que me ouve e oferecer a essas pessoas alternativa, oferecer a elas a oportunidade delas se aproximarem mais de Ti e assim desfrutarem da bênção da Tua presença e assim desfrutarem da direção que vem de Ti. Deus, estenda a Tua mão sobre cada uma das pessoas que me ouve agora. Abençoe-as, cure-as, liberte-as, ofereça a elas aquilo que elas precisam para se alimentar, para ter paz, para conquistar, para perdoar,
para viver. Meu Deus, restaura os casamentos que foram arruinados. Pai querido, sara aqueles que estão com enfermidades no corpo, no sangue, nos ossos, na alma. Meu Deus, venha para libertar aqueles que estão aprisionados em vícios, em situações que não conseguem ter paz, tranquilidade e sossego. Liberte essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa acolher cada uma daquelas pessoas que me ouve agora e que precisa do teu socorro, precisa da tua boa mão. É o que eu te peço, em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Obrigado por você vir até aqui ouvindo essa palavra. Por favor, compartilhe essa palavra com mais pessoas. Mande para as pessoas que você conhece no WhatsApp, no Facebook, e também inscreva-se no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Que Deus te abençoe.